Olá, amigos cafeicultores! Hoje nós vamos falar da polêmica dessecação. Pois é, meus amigos, o ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal e tá dando o que falar até hoje, mas é uma técnica, por mais inovadora que seja e que muitos acham muito estranha e às vezes até perigosa, não precisa ter tanta preocupação, porque a gente tem pesquisado isso há muitos anos e a gente vai trazer as polêmicas, as dúvidas e as respostas para você nesse vídeo. Então, esse é o assunto do nosso Gustavo Canal Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente. Mas antes, chegou o momento. Aquela hora que você vai fazer o quê? Sentar o dedo no like, deixa o joinha aí pra nós. E se você não está gostando do vídeo, deixa o joinha negativo, não tem problema, o importante é você participar. E falando em participação, escreva aqui nos comentários o que você acha dessa técnica tão inovadora. Aproveitando também, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva. Se você não sabe como se inscrever, pede para o seu filho, para o seu neto, para sua esposa, mas se inscreva. No nosso canal tem muita gente que assiste e não é inscrito. Então, bora pro vídeo. Para quem ainda não sabe, né, a técnica da dessecação de café é o uso de um herbicida que vai aplicar numa lavoura que vai ser podada e aí sim você acelera a secagem do café, desfolha a lavoura, deixa a lavoura mais fácil ser colhida, com menor repasse e com isso já vai adiantando até a própria poda do café. A gente soltou um vídeo o ano passado, queimei minha lavoura. E esse vídeo eu vou deixar na descrição para quem ainda não assistiu. E nele foi falado como é que seria a técnica, explicando que algo que parecia muito novo, mas na realidade, há 9 anos nós começamos as pesquisas, os trabalhos técnicos científicos com metodologias corretas e já rendeu mais 3 publicações em congressos sobre essa técnica. Então, algo que é muito novo para algumas pessoas, para nós, já é algo que já está bem concretizado, é algo que a gente já sabe bastante como é que funciona. A grande dificuldade dessa técnica é que, na realidade, o uso do herbicida para poder ser aplicado na lavoura de café para essa finalidade, ela não tem registro legal. Mas isso pode ser modificado, mesmo porque na soja e no feijão já é utilizado o mesmo herbicida para a mesma finalidade. A diferença é que lá tem registro e aqui no café ainda não tem. Então temos feito vários protocolos de pesquisa para justamente ajudar, dar suporte para justamente uma hora registrar esse produto e nós podemos usar com muita tranquilidade. Para quem ainda não conhece a técnica, é o seguinte, a gente tem uma lavoura de café que vai ser podada, que está com uma carga boa. Os frutos já estão bem adiantados, né? Já estão bem granados, já estão prontos para ser colhido e nós vamos e aplicamos um herbicida, no caso nós usamos 2 tipos de herbicida, o diquat, que é o preferencial, ou o glufosinato de amônio, que é o outro herbicida que vai agir mais devagar um pouquinho. O diquat age mais rápido e melhor. Nós vamos pulverizar ele puro, né? Não colocamos nenhum adjuvante ainda, mesmo que precisa aplicar esse adjuvante. A gente ainda não sabe o efeito que esse adjuvante, junto com o herbicida, pode fazer dentro da planta. Então, por não conhecer, a gente prefere utilizar ele puro. E lembrando que é um herbicida que ele é de contato, ele não transloca na planta, ele não movimenta. E com isso, ele aplica só onde está verde e para ali mesmo. Você pega a lavoura que já está com o café pronto para poder ser colhido, aplica ele. Depois de 20, 25 dias, fica bem interessante para vir colher. Aqui nessa área aqui desse experimento, né, aqui foi a área que não aplicou e aqui já faz 12 dias que aplicou, né? Em alguns lugares ficou algumas coisinhas para trás, está em processo de secagem. Outros lugares ficou bem mais interessante, como essa pé de café aqui, que já está bem adiantado, né? E com mais 8 ou 10 dias, a gente vem colhendo. Aqui nessa área de experimento, já fazem 25 dias que foi feita a dessecação. A máquina já vai vir colher, já está prontinho para ser colhido, né? E o que facilita muito, uma facilidade muito grande de colher o café e rendimento de colheita mais alto. E quais são as vantagens de utilizar essa técnica? São várias. A primeira, que você já vai levar o café praticamente seco para a tua estrutura de secagem, ganhando tempo, principalmente uma época dessa de maio, isso faz muita diferença. Outra vantagem é que você já vai adiantar a poda, ou seja,
A planta de café, ela já vai entender que ela foi podada. Por quê? Porque ela vai vir e vai queimar a ponta dele. E o resto, a parte mais interna, ela continua verde. Isso faz com que ela brote. Eu preciso depois passar o desponte para poder cortar aqui? A princípio não. Só que por dificuldade depois para poder desbrotar o café, eu preciso cortar, porque senão eu não vou alcançar lá para poder desbrotar. Então a gente acaba fazendo o decote, que é obrigatório, mas o desponte justamente para poder facilitar a desbrota. Lugares como beira de represa, lugares muito úmidos, lugares como a zona da mata, que tem problemas de umidade e bebida do café, se a lavoura já vai ser podada e você tem problema de qualidade de bebida, o café estando mais verde, mais granado, a gente vem e aplica, areja a lavoura e com isso tem menos umidade e melhora a qualidade do café. Outra grande vantagem é que nessa época o café está muito verde. E o café verde ele precisa ser secado mais devagar no começo. E aqui, como a gente corta e ele está secando, um lado bate sol, outro lado não bate sol, ele seca mais devagar na planta. E com isso fica um verde mais bonito, com menos aqueles grãos verdes pretos que aparecem na amostra do café. É uma outra grande vantagem. Mas a principal vantagem da dessecação está muito ligada à colheita. A gente tem a oportunidade de passar a máquina mais depressa, com menos vibração para estragar menos a lavoura e deixar o menor volume de repasse possível e muitas das vezes zerando o repasse. Isso ajuda, facilita muito, ainda mais nessa época de falta de mão de obra, deixar esse cafezinho para trás ou colher ele só o repasse, fica muito caro. Essa talvez uma das principais vantagens. E para poder fechar o nosso hall de vantagens, nem precisava muito dessa vantagem, mas ela veio, que é o aumento da produtividade. Em vários experimentos que nós fizemos, avaliamos o seguinte: a parte que dessecou e colheu mais cedo, que tirou esse fruto mais cedo da lavoura, descansou ela, podou quimicamente essa lavoura mais cedo, ela voltou com maior produtividade do que a parte que não tinha podado. Talvez nem precisava tanto dessa vantagem, mas ela aconteceu em vários experimentos há 2 anos atrás que nós fizemos. Os que dessecaram o ano passado, nós estamos ainda um pouco atentos para poder ver alguns resultados, porque agora eles estão em safra zero para poder ver o ano seguinte como é que eles vão se comportar, mesmo porque vai ser a técnica da dessecação associada a uma seca histórica que tivemos em 2024 para poder ver se realmente essa seca interferiu ou não interferiu. O que nós percebemos é que demorou um pouquinho mais pela brotação, potencializado pela seca e pelas lavouras que estavam com teores baixos nutricionais, principalmente potássio, cálcio e magnésio. Mas nós estamos avaliando para poder dar essa resposta para todos vocês. E eu já sei até a dúvida que está aí na sua cabeça. E a qualidade dos grãos? Será que isso não vai interferir na qualidade dos grãos? Sem dúvida, essa é a principal pergunta que nós temos. Fizemos nesses 9 anos dezenas de avaliações através dos skill grades, com provas sensoriais e nunca apareceu nada. Fizemos também avaliações com resíduo no grão de café, para ver se o herbicida aparece no grão. E nessas avaliações que fizemos, não foi detectado nenhuma vez esse resíduo no grão, mas sim na casca do grão. Então, ou seja, lavouras que passam pela técnica de dessecação, a palha de café não pode jamais ser comercializada, que nós sabemos que muita gente comercializa para poder fazer os cafés aí extra forte da vida aí, né? Mas não pode ser comercializado. Para vocês entenderem um pouco como é que o herbicida funciona, olha essa folha aqui, aonde que pegou algumas gotas do herbicida na folha e o resto não. E como o herbicida ele é de contato, ele não movimenta na planta, ele queima exatamente aonde que ele pega, ele não transloca. Aí essa folha vai ter uma produção de etileno, né, e ela vai acabar secando, caindo pelo efeito conjunto, mas o herbicida ele paralisa nesses pontos. E isso, pessoal, tem que tomar muito cuidado. E por que eu divulguei esse vídeo o ano passado? Mesmo a técnica não tendo registro para poder fazer essa finalidade. Justamente porque eu já estava sabendo que vários produtores estavam utilizando essa técnica de forma irregular e o pior, com herbicidas sistêmicos, ou seja, herbicidas que movimentam na planta. Isso deve causar uma grande intoxicação na planta, e sem falar também da consequência de não saber o que aquele ingrediente ativo faz naquela folha. Por isso que nós mostramos o vídeo falando dos 2 herbicidas que nós utilizamos, né, que é o diquato e o glufosinato de amônio. Para quem for fazer, que a gente não recomenda, porque ainda estamos no nível de pesquisa, é fazer pelo menos corretamente. Toda a evolução, né, ela passa por alguns processos. E na nossa cafeicultura,
o processo da criatividade, da inovação, de fazer técnicas novas com a responsabilidade de passar pelos processos metodológicos de pesquisa, com todas as análises técnicas necessárias para poder levar uma técnica segura e que realmente traz benefícios ao cafeicultor, ajudando na sua produtividade, ajudando no seu aumento de lucro e também na sua qualidade de vida, são necessários. E para isso, nós estamos há muitos anos fazendo pesquisas para poder inovar. Toda inovação gera aquele desconforto natural, né? Todo mundo às vezes tem aquela zona de conforto de ficar daquele jeitinho. E quando as tecnologias vão aparecendo, gera um desconforto e te tira da necessidade de ficar estagnado e buscar técnicas novas. Nós aqui estamos há 5 anos fazendo vídeos para vocês aí no YouTube, sempre trazendo técnicas, inovações, criatividades para desenharmos juntos uma cafeicultura cada vez mais lucrativa, produtiva e sustentável. Para isso, é tão necessário informações de qualidade com fontes confiáveis. E esse é o nosso propósito, fazer cada vez mais uma cafeicultura mais competitiva e forte. Por isso que nós temos muitas responsabilidades em relação ao conteúdo que a gente traz para vocês cada vez saírem melhor e não pior. Por isso que nós estamos aqui fazendo muitas pesquisas, umas muito loucas, outras muito centradas, mas esse é o processo. Ao longo dos nossos vídeos para frente, a gente vai trazendo as loucuras que realmente deram certo. É muito importante vocês escreverem aqui nos comentários a sua impressão. Isso enriquece muito o canal, isso ajuda muito a gente a ter outras percepções que acaba a gente não percebendo. Mas, como eu já fiz esse vídeo em outros momentos, e eu já conheço um pouco dos comentários que vocês colocam, tem um grupo que eu nunca respondo, justamente porque são muitos comentários, eu leio todos, mas são muitos comentários e às vezes a gente nem responde aqui tanto de comentário bacana que o pessoal manda, também não vou responder os comentários de alguns espíritos de porco aí, não. Mas alguns comentários, por exemplo, você tem coragem de tomar esse café que você joga, esse veneno na lavoura? Tem, por quê? A gente fez as análises e viu que o resíduo não chega no fruto, ele fica na casca, como a gente falou. Ah, você está acabando com o mundo, com os agrotóxicos, não sei o que, isso aqui. Deixando todo esse mimimi de lado, aí a gente sempre alertou todo mundo que a diferença entre veneno e remédio está na dose, na quantidade. Por isso que é tão importante ter a ciência para poder fazer as coisas certas do jeito certo. A grande diferença hoje no mundo da internet é que pesquisas como essa, que antes nunca eram reveladas, hoje chega, né, e é acessível aqui a todo mundo, ao ponto até de pessoas que não têm noção nenhuma fazer comentários tão desnecessários. Mas vamos lá, manda ver os comentários que a gente sempre agradece. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente.